Quinta-feira, 16 de abril de 2026. Ex-presidente do Banco de Brasília é preso por suspeita de envolvimento com fraude financeira do Banco Master. Prévia do PIB tem alta de 0,6% em fevereiro, é o que aponta o Banco Central. Vendas no varejo do Brasil avançam em fevereiro, segundo o IBGE. Donald Trump anuncia cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano. Governo expulsa primeiro grupo de imigrantes em situação irregular no Chile. E turismo nas favelas. Pavão, Pavãozinho e Cantagalo entram na rota oficial do Rio de Janeiro, com experiências culturais e impacto direto na economia local. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso hoje na capital federal. Essa foi uma nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos. Ao todo, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Paulo Henrique Costa foi preso no imóvel de luxo, numa área nobre de Brasília. De acordo com investigadores, ele teria recebido pelo menos 6 imóveis, avaliados em 146 milhões de reais. Todos das mãos de Daniel Vorcaro, dono do Master, em troca de facilitar o esquema envolvendo o banco. 2 desses empreendimentos sediados aqui na capital. Tá tranquilo. Recebeu com serenidade a decisão da prisão. A gente ainda precisa compreender exatamente as razões da prisão, qual é o contexto dessa nova operação. Mas o que ele me disse, inclusive agora antes de ir, é que o que vai segurá-lo, sem dúvida alguma, é a consciência tranquila. O advogado do Master, Daniel Lopes Monteiro, também foi preso em São Paulo, apontado como operador jurídico financeiro da gestão fraudulenta envolvendo BRB e Master. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso na corte. Na decisão, a descrição de conversas entre o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro, do Master. Paulo Henrique anuncia negócios envolvendo o banco que seriam de interesse de Daniel Vorcaro e prosseguem negociações de imóveis luxuosos. Paulo Henrique envia uma pergunta a Daniel. Amigo, obrigada pela conversa de hoje. A cada passo o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou mais tardar na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele porque vamos receber críticas. Em outra troca de mensagens, o ministro indica na decisão fortes indícios do ajuste de um valor milionário a título de corrupção correspondente aos imóveis luxuosos. Paulo Henrique diz: fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Laifer que está no contrapiso, apagando algumas mensagens. Daniel Vorcaro responde: você diz a Casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi? E Paulo Henrique diz: esse era enorme. Conforme consta no processo, Paulo Henrique levava a esposa para visitar esses apartamentos oferecidos por Daniel Vorcaro. Paulo Henrique diz na mensagem: estive no outro hoje de manhã. A esposa está meio cismada, mas seria ótimo olhar outro para construir uma referência. Daniel Vorcaro diz: tá, esse outro é uma cobertura, já pensando em trazer família. Daniel Monteiro, advogado do Master, se apresenta em outra mensagem como o profissional que vai viabilizar toda essa operação. Ele diz: a documentação está pronta, só falta confirmar imóveis e valores. Vou te enviar a seguir para você validar. Definirmos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis. O BRB é um banco público controlado pelo governo do Distrito Federal. Ele aparece no caso Master por ter sido o principal interessado na compra do banco de Daniel Vorcaro e por ter realizado operações financeiras que estão sob investigação. A defesa continua firme na convicção de que o Paulo Henrique não praticou crime algum. Vamos aguardar agora a análise dos documentos, vamos fazer a defesa como temos feito. Paulo Henrique Costa esteve à frente do BRB a partir de 2019. Indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, ele conduziu a tentativa de compra do Banco Master pela instituição.
O executivo foi afastado em novembro do ano passado depois de uma decisão judicial. A defesa do ex-governador alega que todos os diálogos mostram que Ibanez não teve envolvimento nas operações realizadas e que houve autonomia da área técnica do banco. Já a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que preza pela transparência. Eu tenho muita tranquilidade, toda a nossa transparência, todas as nossas ações foram transparentes, todas as pessoas sabiam, inclusive antecipadamente, que Paulo Henrique não iria ficar no meu governo. Eu sempre falei que eu soube ser vice-governadora, mas que eu saberia ser governadora, que eu iria trazer meu time. Tenho feito isso. Já tinha uma certa distanciamento pela forma como ele fazia gestão, achava muito longe dos problemas da nossa cidade, com patrocínios fora de Brasília, com coisas que achava que não tinha identidade da nossa cidade, patrocínio em Miami, em Dubai, no exterior. Então, mas do ponto de vista mais da condução técnica do banco, mas não sabia dessa situação. O índice de atividade econômica cresceu 0,6% em fevereiro, na comparação com o mês de janeiro. Essa foi a quinta alta mensal seguida do indicador. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. A atividade econômica brasileira manteve o ritmo de expansão em fevereiro. Pelo quinto mês consecutivo, a prévia do Produto Interno Bruto, calculada pelo Banco Central, registrou alta. Em fevereiro, o avanço foi de 0,6%, de acordo com o Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, considerado um termômetro do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador também apresenta crescimento, reforçando o cenário de retomada gradual. O desempenho é puxado principalmente pelos setores de serviços e indústria, que continuam sustentando o nível de atividade. A indústria guiou o avanço do indicador do Banco Central. O setor cresceu 1,18% em fevereiro, na comparação com janeiro. Os serviços registraram alta de 0,29% e a agropecuária de 0,23%. Apesar da sequência de resultados positivos, a expectativa é que o crescimento da economia brasileira siga em ritmo moderado neste ano. A projeção do mercado é de uma alta próxima de 1,8% no Produto Interno Bruto. Mesmo diante de um cenário de juros ainda elevados, o consumo das famílias e o mercado de trabalho mais aquecido também ajudam a manter o crescimento. No acumulado do ano, a economia já mostra expansão. Por outro lado, especialistas alertam que o crédito mais restrito e as incertezas no cenário internacional podem limitar um crescimento mais acelerado ao longo de 2026. No mercado financeiro, o Ibovespa registrou nova queda e o dólar fechou estável abaixo dos R$5. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,99 na venda, com leve variação de 0,02%. O euro recuou 0,13%, vendido a R$ 5,88. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,46%, ficando abaixo do patamar dos 197 mil pontos. As ações da Petrobras foram as mais valorizadas do dia. A Açaí e Casas Bahia registraram as maiores baixas. A seguir, vendas no varejo do Brasil avançam 0,6% em fevereiro, segundo dados do IBGE. As vendas no varejo brasileiro avançaram 0,6% no mês de fevereiro, na comparação com o mês anterior, e subiram 0,2% sobre um ano antes. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE. De acordo com o levantamento no acumulado em 12 meses, a taxa foi de crescimento, 1,4%. Esse é o segundo resultado positivo consecutivo. Na passagem de dezembro para janeiro, o resultado tinha sido de 0,4%. E antes disso, a gente vinha de uma queda.
mas nos últimos 6 meses esse foi o único resultado negativo, o resultado de dezembro. Então o resultado de fevereiro, inclusive, coloca o índice de base fixa com ajuste sazonal que compõe essa série da margem no seu patamar recorde histórico da série, que começa lá em 2001. No total, o comércio varejista tem 8 atividades pesquisadas. 4 tiveram resultados positivos. Livros, jornais, revistas e papelaria, 2,4%. Combustíveis e lubrificantes, 1,7%. Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 1,1%. A gente tem que lembrar que essa atividade ela tem um peso muito grande no comércio brasileiro. Ela representa praticamente 50% de todo o comércio brasileiro. E então, com esse resultado de 1,1% de crescimento, isso faz com que a série do comércio varejista no total vá para esse patamar histórico. Os setores com destaque negativo foram equipamentos e material para o escritório, informática e comunicação, queda de 2,7%. E outros artigos de uso pessoal e doméstico, queda de 0,6%. No varejo ampliado, as vendas subiram 1% de janeiro para fevereiro. O que também coloca o patamar máximo recorde histórico da série em fevereiro de 2026. E nesse caso específico, a gente tem 2 atividades que vieram também fortes em fevereiro, que foi a de veículos, motos, partes e peças e também de material de construção. Os investimentos chineses no Brasil estão mudando de perfil. Depois de anos concentrados em grandes obras de infraestrutura e energia, agora o foco também está no dia a dia do consumidor. Na Avenida Paulista, um dos endereços mais movimentados do país, o cenário já mostra essa transformação. Entre prédios e centros comerciais, uma nova marca chama a atenção. A chegada de uma rede chinesa de sorvetes e bebidas marca um novo momento na relação econômica entre Brasil e China. A estreia da marca acontece em meio a uma onda de investimentos voltados diretamente ao consumidor. Um movimento diferente do ano passado, quando as empresas estavam concentradas em áreas como energia, petróleo e grandes obras. A chegada da marca aqui no Brasil é muito importante porque ela vai criar essa conexão do Brasil-China através também do sabor, da comida, que é muito importante. E o brasileiro, ele gosta de experimentar, de conhecer coisas novas e vai quebrar essa barreira que hoje a gente está da tecnologia apenas, dos carros elétricos. E essa conexão vai além do paladar. Empresas chinesas enxergam no Brasil um mercado promissor, com mais de 200 milhões de consumidores e alto nível de digitalização. Os números confirmam essa estratégia. O investimento direto chinês no Brasil dobrou e chegou a mais de 4 bilhões de dólares em 2024, distribuídos em dezenas de projetos. E a expansão não para por aí. A expectativa é de novos investimentos bilionários e centenas de lojas nos próximos anos. O chinês entendeu que o Brasil, em que pesem todos os desafios que o Brasil impõe em relação à segurança jurídica, tributação, dentre outros, é um mercado, um oceano azul. E nesse oceano azul de 210 milhões de habitantes, e não são 210 apenas milhões de habitantes, são 210 milhões de consumidores que são altamente digitalizados comparado com outros países no mundo. Então isso é uma grande oportunidade para o chinês entrar em setores, por exemplo, como a alimentação, vide a Mixue, que está ingressando aqui e vai ser um sucesso, vai ser um estrondo aqui no país, porque é algo que hoje o Brasil tem visto de uma forma muito positiva. Esse avanço acontece em paralelo a uma relação comercial já consolidada. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E agora essa parceria ganha uma nova dimensão, mais próxima do consumidor. Eu diria que hoje a relação entre Brasil e China está cada vez mais positiva, com oportunidades que tem visto, inclusive, por conta desse tarifaço que foi implementado pelo Trump. No primeiro dia após o tarifaço, 183 empresas produtoras de café tiveram a habilitação para exportar para a China.
Então, os chineses têm observado isso e têm aproveitado essa oportunidade para incrementar a relação com outros países, inclusive o Brasil, que é o maior hoje. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Do carro elétrico ao sorvete, os investimentos chineses no Brasil mostram uma mudança de estratégia. Mais do que grandes obras, o foco agora também está na experiência, no consumo e no dia a dia dos brasileiros. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira será de tempo firme na maior parte das regiões sul e sudeste do país. No sul do país, o tempo fica instável, com sol entre nuvens e chuva com trovoadas no Paraná. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o sol aparece, mas com muitas nuvens ao longo do dia. Curitiba, mínima de 17, máxima de 27. Caxias do Sul, mínima de 18, máxima de 24 graus. No sudeste, o tempo segue firme. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o sol predomina, com poucas nuvens. São Paulo, mínima de 17, máxima de 31. Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 33 graus. E você vai ver a seguir: Chile expulsa primeiro grupo de estrangeiros em nova política de imigração. E mísseis e drones russos deixam 18 mortos no pior ataque deste ano na Ucrânia. Israel e Líbano confirmam um cessar-fogo de 10 dias. Rússia faz ataque mais letal do ano contra a Ucrânia. E Chile realiza primeiro voo de deportação de imigrantes. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. Segundo Trump, a decisão foi tomada após conversas que teve com os líderes dos dois países. O presidente americano disse ainda que a trégua inclui o grupo Hezbollah e terá início às 0 hora desta sexta-feira. Em nota divulgada após o anúncio do acordo, o Hezbollah disse que qualquer cessar-fogo deve proibir a liberdade de movimentação das forças israelenses no território libanês. Ao confirmar a trégua de 10 dias, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a principal exigência de Israel é o desmantelamento do grupo Hezbollah. Temos a oportunidade de fazer um acordo histórico com o Líbano, declarou Netanyahu. Já o primeiro-ministro libanês, Naval Salam, saudou o cessar-fogo que, segundo ele, vinha sendo exigido desde o início da guerra e disse esperar que o acordo garanta que os mais de 1 milhão de civis deslocados do Líbano possam retornar às suas casas o mais rápido possível. No caso do Irã, o secretário de Guerra americano, Peter Hegseth, voltou a ameaçar com novos bombardeios a infraestrutura de energia iraniana, caso Teherã não aceite um acordo de paz. Ele disse que o bloqueio naval americano aos portos iranianos continuará pelo tempo que for necessário. No fim da tarde, ao falar com jornalistas no gramado da Casa Branca, o presidente Donald Trump se mostrou otimista e disse que pode viajar ao Paquistão, país mediador, em breve, se um acordo com o Irã for assinado. A Rússia lançou nesta madrugada um dos seus maiores ataques contra a Ucrânia este ano. 18 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Entre os alvos, a capital Kiev e outras cidades em várias regiões pelo país. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia lançou cerca de 700 drones e dezenas de mísseis balísticos nos ataques de hoje. O governo do presidente chileno José Antônio Kast realizou nesta quinta-feira o primeiro voo de deportação de imigrantes em situação irregular ou com antecedentes criminais no país. 40 estrangeiros embarcaram em um avião com destino à Bolívia, Colômbia e Equador. Segundo o governo chileno, a medida faz parte de uma ampla política de controle migratório. O presidente chileno tomou posse em 11 de março e prometeu, durante a campanha, reprimir a imigração ilegal. Ele pediu para que as pessoas em situação irregular saiam do Chile para não terem de enfrentar o processo de expulsão.
Na Espanha, começaram hoje as inscrições para o programa de regularização de imigrantes que vivem de forma ilegal no país. A expectativa é regularizar a situação de 500 mil de estrangeiros. Para se beneficiar do programa, o imigrante precisa comprovar que mora há pelo menos 5 meses na Espanha e não pode ter antecedentes criminais. Segundo o governo espanhol, a migração regularizada vai trazer benefícios para a economia do país. Nesta sexta-feira, tempo instável no norte e parte do centro-oeste e no nordeste, sol entre nuvens. No norte do país, o tempo segue instável, com sol entre nuvens e chuva no Amazonas e Amapá. No Pará, céu fechado e tempo chuvoso. Manaus, mínima de 24, máxima de 29. Macapá, mínima também de 24, máxima de 28 graus. No Nordeste, a instabilidade se concentra mais na Bahia, com sol, aumento de nuvens e chuva. Já no Ceará e na Paraíba, o sol aparece entre muitas nuvens com tempo mais aberto. Salvador, mínima de 24, máxima de 30. Fortaleza, mínima também de 24, máxima de 31 graus. No Centro-Oeste, o dia será de variação. A previsão de sol, nuvens e chuva com trovoadas em Mato Grosso e no Distrito Federal. Em Goiás, o sol predomina, com períodos de maior nebulosidade. Cuiabá, mínima de 24, máxima de 31. Brasília, mínima de 18, máxima de 27 graus. A seguir, nova rota turística leva visitantes ao Pavãozinho e Cantagalo e movimenta a economia de comunidades no Rio de Janeiro. O complexo do Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul do Rio, agora faz parte da rota oficial do turismo carioca. Os visitantes podem fazer passeios guiados pelas comunidades, com direito a trilhas, histórias locais e vistas para cartões postais, como a Lagoa, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul. O roteiro também inclui paradas em espaços culturais, como o Museu de Favela, que ganhou uma sede própria recentemente e ajuda a contar a história e a identidade das favelas. Quais são as histórias que a gente tem para contar, principalmente a superação desse lugar, né? E uma grande união, né, com a tecnologia. Contar a história desse lugar, a história de outros lugares, de uma maneira, né, que cause, né, um entusiasmo, né, e que a gente traga também os jovens para dentro desse espaço. Com a iniciativa, as comunidades passam a integrar um grupo seleto de locais aptos a receber turistas com segurança e guias cadastrados. Além do impacto cultural, a mudança já traz reflexos na economia local. Com mais visitantes, comércios, bares e restaurantes ganham novas oportunidades e aumentam o movimento. Eu acredito que a comunidade, sendo abraçada pelo turismo, eles vão ver outras formas, né? Outras formas de enxergar a comunidade. É isso, acho que o projeto de trazer mais desenvolvimento, vai trazer mais segurança, vai trazer mais saúde, com tudo só temos a ganhar. Para quem vive na região, o turismo representa mais do que renda. É também uma forma de mostrar a realidade das comunidades, que vai muito além dos estereótipos. Essa rota do turismo vai trazer muito mais movimento para a comunidade, é uma rota com segurança. O mototáxi vai levar eles com bastante segurança. A expectativa é que a nova rota amplie a visibilidade das iniciativas culturais, fortaleça o empreendedorismo local e aproxime ainda mais os turistas da realidade e da cultura das favelas cariocas. Para os moradores, cada visita é uma chance de contar a própria história, mostrar a rotina e quebrar preconceitos sobre a vida nas comunidades. O que move é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, né? Favela é um lugar de cultura, favela é um lugar de luta, favela é um lugar onde as mulheres sobreviveram, né, a várias dificuldades, né?
E para quem chega, a experiência vai além da paisagem. É um contato direto com a cultura, a acolhida e o dia a dia de quem faz da favela um lugar de identidade e resistência. Boa noite para você. Até amanhã. A gente se vê.